Fala galera, professor Adriano Silva, o seu professor aqui do canal Historiografando no YouTube. Gente, Polícia Militar do Estado de Alagoas, edital agora em abril, então vamos nos preparar, vamos intensificar essa disciplina que ela é bem complexa e hoje eu vou dar aqui mais um assunto bisurado para vocês sobre a expansão do capitalismo. Vamos começar a desenhar, vamos começar a fichar, vamos notar, vamos reservar uma folha em branco para fazer todas as anotações necessárias para que você não precise mais voltar perdendo tempo, gente, estudando novamente esse assunto. Você com o canal Historiografando só assiste uma vez e maciça tudo fazendo o que eu mandar. Nota, bisura e ficha comigo, tá bom? Bora lá. Expansão do capitalismo, pessoal. Vamos ler. Encontramos a origem do sistema capitalista na passagem da Idade Média para a Idade Moderna. Professor, o senhor pode desenhar isso aí? Sim, meu aluno, posso sim. Então, quando você estudou comigo o assunto Idade Média, acabou já esse assunto na plataforma, show de bola, bisurado. Ele está bem aqui, ó. Faça de conta que é aqui esse quadradinho que eu estou desenhando, é a Idade Média. Para chegar na Idade Moderna, gente, Idade Moderna, houve um acontecimento, tudo com M, né? Idade Média e Idade Moderna. Eu vou colocar a moderna aqui com MO, tá bom? Houve justamente o interregno de tempo. Esse interregno de tempo aqui é justamente aonde iniciou-se o que nós chamamos de as primeiras, vai notando aí do lado de vocês, tá bom? As primeiras formas de acumulação, nota. De que, professor? De capital. Pronto. Essa é a palavra que eu queria desenhar aqui para vocês. Era a palavra que eu queria deixar bem claro com vocês aqui, ó. É a partir daqui, desse momento, que começam as primeiras formas de acumulação de capital. Professor, e que momento é esse? Aí eu vou puxar outra setazinha aqui para o lado esquerdo, tá bom? Aqui para o lado esquerdo eu tenho as grandes navegações contribuindo para isso, ó. As grandes navegações. As grandes navegações foram, de fato, as responsáveis, por quê? Pelas primeiras formas de acumulação de riqueza. Ou, em outras palavras, de acordo com a prova de vocês, ela não vai falar acumulação de riqueza, mas sim de capital. Por isso, fique atento, fica atenta, meu aluno, minha aluna. Eu vou mudar aqui agora a maquiagem para justamente começar a falar para vocês a partir daqui, ó, das grandes navegações. O que nós conseguimos, quando eu falo, os europeus, conseguiu a partir dessas grandes navegações. As primeiras formas de acumulação de capital. Professor, mas por qual motivo as grandes navegações foram tão importantes para essa, digamos, acumulação de capital por parte da classe? Preste bem atenção. Quais eram as classes? Nós temos aqui a burguesia, olha só, a burguesia apoiada, os burgueses, né? Apoiados por quem? Pelo rei. Bem aqui embaixo, ó. Reis apoiaram demais essa burguesia que via justamente na classe comercial, ou seja, os comerciantes. Então as grandes navegações, gente, elas existiram para dar, digamos assim, um procedimento na história através do conceito das comercializações. Ou melhor, para a prova dos senhores e senhoras, coloca assim, através do comércio. Professor, estou começando a entender tudo bem direitinho. Exatamente, é isso que eu quero que vocês, meu aluno, vocês, minhas alunas, entendam. Está aqui o objetivo das grandes navegações. Expandir o comércio da onde? Da Europa. Olha só o ciclo se fechando aqui novamente, ó, da Europa. Professor, quer dizer que as navegações elas só foram possíveis graças ao financiamento, exatamente, de quem? Dos reis que financiaram essa classe de burgueses, essa classe mercantilista que estava surgindo na Europa desse período aqui do século XVIII. Tudo beleza? Professor, preciso saber mais de alguma coisa sobre as grandes navegações? Tem que saber e deve saber que foi aqui nas grandes navegações
que eu começo a dizer para vocês a exploração efetiva de muitos territórios. Entre esses territórios, eu tenho aqui as colônias, coloca assim, ó, as colônias de quê? De exploração, colônias de exploração. Essas tais colônias de exploração, gente amiga, que vai ser uma das responsáveis pelos recursos que serão advindos das grandes navegações. Colônias de exploração aqui, eu vou até mudar já novamente aqui a cor da maquiagem e explicar para você que o Brasil entra dentro desse jogo aqui. O Brasil começa, a partir desse momento aqui, ó, a ser um dos percussores do recurso europeu, dos recursos que alimentaram os cofres da burguesia europeia. Tá bom? Então, através de quem? Das colônias de exploração. E quais eram esses produtos que eles vieram fazer aqui no Brasil que conseguiram arrancar tanto dinheiro assim, professor? Justamente, fiz para vocês bem aqui do outro lado, ó. Fechou aqui, ó. As especiarias, vocês lembram lá do assunto? As especiarias, tá falhando aqui, gente, a minha canetazinha que tá um pouco ruim, tem que calibrar ela, tá? As especiarias, bem aqui, ó. As especiarias acumulou recursos através das grandes navegações. O que mais? Digo para vocês mais aqui, ó. As drogas do sertão, isso aqui na apostila de vocês provavelmente não vai estar. Drogas do sertão, que aqui no Brasil elas foram justamente buscadas por quem? Pelos indígenas, né? Drogas do sertão, vou colocar bem aqui, ó, ver se cabe aqui para não ficar tão rabiscado para vocês, ó. As drogas do sertão, mais um ponto importante. Lá em cima, professor, coloca mais aí, estou gostando da aula. Pronto, aqui no Brasil, além das drogas do sertão, o contrabando. Contrabando de quê? De animais, o contrabando de árvores. Então, vou colocar aqui, ó, o contrabando do pau-brasil, contrabando do pau-brasil, asterisco 1 aqui, ó, pau-brasil, e da nossa, o que? Fauna, aliás, posso colocar até assim, da nossa fauna e flora. Então, eu vou colocar aqui do pau-brasil, que já é justamente a nossa flora, e agora da nossa fauna, dos animais domésticos, né? Aliás, animais selvagens que acabavam sendo transferidos para a Europa, para daquele momento sendo assim domesticados. Então está aqui uma das primeiras formas de acumulação de todas as riquezas que os europeus necessitavam, que os europeus precisavam para poder tocar outro projeto para frente. Vou aqui sair da tela branca e vou voltar novamente. Sabe qual era esse outro projeto, gente? Você vai ver comigo daqui a pouco, que é justamente a Revolução Industrial. A Revolução Industrial. Pessoal, esse momento aqui que nós iremos estudar com vocês, ele vai ser subdividido em três fases. A gente vai estudar cada uma dessas fases, vamos sim. Nós já estamos estudando. Talvez não dê tempo para estudar todas as fases aqui no YouTube, mas você que quer estudar comigo na plataforma exclusiva do canal Historiografando, é só você entrar em contato com o professor, que a gente vai falar de todas as três fases justamente da expansão do capitalismo, tá bom? E uma dessas fases, você vai ver que elas se complementam. Uma fase complementa a segunda, que complementará a terceira fase, que é a que nós estamos vivenciando hoje. Então aqui já trabalhamos, né, que a origem do sistema capitalista está justamente nessa passagem da Idade Média para a Idade Moderna. Tem um dos autores, o qual nós trabalhamos muito isso aqui, é Dobbe e Suez. Eles justamente são os responsáveis por deixar essa historiografia da transição do feudalismo, também chamado assim, para o capitalismo. Porque a Idade Média rima com feudalismo, né, para o capitalismo, tá bom? Com o renascimento urbano e comercial do século XVIII e XIX, surgiu na Europa uma nova classe social. Classe essa que a gente já viu lá no nosso esquemazinho trabalhado agora há pouco, a classe da burguesia. Esta nova classe social buscava o lucro através das atividades comerciais.
Tá vendo que agora tá bem facinho a sua leitura do material de apoio, porque eu já expliquei tudo o que você precisa saber para você só ir imaginando na sua leitura o que significa isso. Quando você vir aqui a burguesia, você vai lembrar o que eu acabei de fichar para vocês anteriormente na tela, toda branquinha, toda rabiscadazinha, que é justamente a classe que foi apoiada por quem? Pelos reis. Quando vocês virem que eles buscavam lucro através da atividade comercial, aqui na apostila não está quais eram essas atividades comerciais, não estão. E eu taxei para vocês, escrevi bem direitinho, bem bonitinho, algumas das atividades comerciais. Que dentro desse contexto surgem também os banqueiros, olha aqui, ó, os banqueiros e os cambistas, cujos ganhos estavam relacionados ao dinheiro em circulação, numa economia que estava em pleno desenvolvimento. Bora lá, gente. Tela branca novamente para vocês. Ó, lá na Idade Média, nós não tínhamos, a Idade Média aqui, ó, nós não tínhamos essa classe, gente. Essa classe de quem? Essa classe burguesa. Lá na Idade Média, nós tínhamos o sistema feudal voltado para a terra. Mas você estudou comigo que a queda da Idade Média, ela ocasionou um fluxo descontrolado de pessoas que saíam da onde? Saíam justamente do campo, porque, lógico, a Idade Média era predominantemente campestre, ou seja, do campo. As pessoas estavam atreladas à terra. As pessoas não tinham a vida citadina. Então, por isso que na Idade Média, enxergue-se aqui, ó, campo, o Czinho aqui de campo, ó, para o Si de cidade, ó, o Si de cidade. Então, as pessoas saíram em massa do campo e foram para onde? Para a cidade. Então, não tinha mais possibilidade da própria Idade Média manter o motor propulsor. Qual era o motor propulsor da Idade Média? O sistema feudal, né, gente? O sistema feudal. O sistema feudal já não combinava mais com a cidade. Nunca combinou com a cidade, né? Ele só combinava com a terra, com o campo. Então, com essa saída demasiada de pessoas do campo para a cidade, o sistema feudal começou a ruir. O sistema feudal começou a cair. E foi através dessa queda do sistema feudal que nós temos a passagem do feudalismo para o capitalismo. Era preciso enxergar outra forma de quê? De que o próprio rei pudesse não mais, digamos assim, deixa bem didático para você, através do ato de obediência do seu servo, o servo cuidar de todas as terras do rei. O rei, gente, aqui na Idade Média, ele estava, digamos assim, eu quero caçar aqui as palavras mais fáceis, mais possíveis para você. O rei estava com a terra. Ele não tinha a posse da terra de certa forma. Por quê? Porque aqui era justamente os seus suzeranos, né? Ó, aqui todos eles, ó, trabalhando para o rei. Então, o que eles produziam, boa parte ia para o rei. Então, essas terras, elas precisavam, assim, digamos, estar com um sistema trienal para que essa forma de alimentação real nunca caísse em decadência. Coisa que, lá naquele tempo, eles usavam o que nós chamamos de sistema trienal. Está aqui, ó, a terra, e eu divido a terra aqui em pedaços, né, ó, em pedaços aqui, ó, de lotes de 3. Aqui o primeiro lote, aqui o segundo lote e aqui o terceiro lote. Ó. 2 anos, em um ano, plantava-se no lote 1 e no lote 2 e descansava o lote 3. No próximo ano, plantava-se no lote 2 e no lote 3 e descansava o lote 1. Essa era a forma que eles achavam. Para quê? Para poder a terra ficar fértil, para que a terra não perdesse os seus nutrientes só plantando. Isso aqui demandava espaço. Isso aqui foi uma das formas que eles não utilizavam adubo naquele momento. Então, como não utilizar adubo naquele momento, fez com que boas partes de terra do sistema feudal, elas ficassem por um ano, né, sem ter as plantações necessárias. Isso ali diminuía bastante o meio de produção. Então, os reis já viam uma forma de prejuízo em cima dessa terra que ficava parada. Porque eles sabiam que se eu plantasse aqui, nessas terras que ficavam descansando, chamada de manso servil, o que ia acontecer? Não iria justamente ter o mesmo desenvolvimento de uma terra que descansasse. Então, quero que você pense isso também como uma forma de prejuízo para os reis. A partir disso, os reis precisavam investir todo aquele dinheiro, toda aquela forma de recurso através de
desses seus servos, através do próprio alimento. Então aqui os reis começaram a pensar em outra forma ao invés do meio de troca de alimento, através de quê? Da própria moeda, tá bom? Através da moeda. A moeda é introduzida aqui, ó, e começou-se assim a pensar em um formato diferenciado de trabalho econômico. Gente, assunto bem interessante, a gente não saiu nem ainda do primeiro slide. Daqui a pouco a gente já ia falar da primeira fase. A primeira fase que também é chamada de fase capitalismo comercial ou pré-capitalismo. Você vai entender por que isso aqui chama-se fase capitalismo comercial. E por que a próxima fase, que é a segunda fase, chama-se capitalismo industrial. E a terceira fase já se chama de capitalismo monopolista. Tudo isso, gente, nós iremos acompanhar na íntegra lá no canal Historiografando, na nossa plataforma exclusiva. Força Guerreiros, espero que vocês tenham gostado dessa aulazinha bem pequenininha, né? Mas que deu para acumular um pouco aí de conhecimento para a sua prova. Valeu, galera!